Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Onde você está nesse momento, você fique de pé com a sua família, para que nós possamos orar agora para dar início a esse novo culto, amém? Em nome de Jesus, Senhor, que você possa, Senhor Deus, visitar a família, a casa de cada um dos irmãos que estão assistindo esse culto, Senhor, que nós possamos sentir Tua presença nos louvores, na pregação, Pai, toca no coração de cada um, visita, Senhor, aquele que está enfermo, visita aquele que está aflito, Senhor, aquele que está com um sentimento ruim no coração, que o Espírito Santo possa tocar e visitar as casas nessa noite, nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, nos nossos lares. Amém. Aleluia. Vamos adorar na presença do Senhor. Amém. Fique de pé. Feche seus olhos. Glória a Deus. Exalte o nome dele. Eu amo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Declare toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Pega a sua voz, onde você está, declare isso nessa noite. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Pega a sua voz, diga. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome
Seja exaltado nessa noite, Espírito Santo. Que o teu nome seja erguido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continue adorando a presença do Senhor. Neste momento de adoração, vamos exaltar o nome dEle. E sei que nós não queremos nada além da sua presença. Aleluia. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Aleluia. Você está aqui nesse lugar, está na sua casa, está contigo. Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, santo.
Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Olá, queridos, então nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, mas antes vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, toca no nosso coração, abençoa, que o Teu Espírito possa estar já tocando nos corações, em cada pessoa, em cada família. Em nome de Jesus, nos direciona, Senhor. Nós precisamos ser alimentados pela Tua palavra, pois é o pão vivo. A Tua palavra é o alimento perfeito para a nossa alma, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nessa noite, nesse culto abençoado, eu gostaria de trazer um tema a vocês. Nós estamos falando de vários assuntos importantes nesse momento. Eu vejo que um assunto muito importante é falar de vencer situações difíceis. Então, nós vamos falar sobre vencendo os desafios. No Salmo 124, quero que você abra a sua Bíblia e leia comigo. Vou fazer uma leitura. Por favor, abra a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Este é um salmo maravilhoso. Este salmo, o rei Davi, ele exalta o nome do Senhor Deus, por aquilo que o Senhor realizou na vida de Israel, diante dos seus grandes inimigos. A palavra de Deus é maravilhosa, é tão maravilhosa, pois nós podemos observar, neste caso, a história de Israel, e mesmo assim, vendo essa história, nós podemos observar as atitudes de Deus, aquilo que também eles sofreram, as angústias que eles passaram, e perceber as estratégias da guerra espiritual, e observar que a guerra espiritual, ela continua acontecendo. Esse é um episódio peculiar em um momento histórico de Israel, que o próprio rei Davi está declarando a proteção e a libertação do seu povo, do povo de Israel, do povo de Deus, diante de seus inimigos que estavam cercando. Porém, nós não podemos deixar e descartar a situação espiritual. Israel, o povo de Deus, o inimigo sempre quis destruir o povo de Deus. Também podemos observar que daqui há um movimento espiritual, e a guerra espiritual, amado irmão, ela continua até hoje. A guerra espiritual, ela não foi alterada com o tempo. Guerra espiritual não se altera com o tempo. O que se altera são as figuras, são as pessoas que vão sendo alteradas, vão entrando no contexto. A nossa história está sendo contada, a sua história, da sua família.
está sendo contada, está sendo escrita. Você está escrevendo, por exemplo, o seu futuro. Você sabia que as suas atitudes vão definir o seu futuro? Então nós podemos dizer que você está escrevendo o seu próprio futuro, da sua família, da sua casa. É muito importante você estar atento àquilo que eu quero compartilhar com você, porque isso vai definir o futuro da sua geração. Vai depender muito de você ter o entendimento que a guerra espiritual existe. Então ela sempre vai existir com as mesmas características, agora em campos diferentes, com situações diferentes, lugares diferentes, mas a atmosfera é a mesma. As pessoas mudam, porém, outra característica é que Deus continua agindo da mesma forma, porque o caráter de Deus não mudou. Da mesma forma, o caráter do inimigo, de Satanás e do inimigo, a característica do inimigo não mudou também. Ele continua da mesma forma, ele continua agindo da mesma maneira. O inimigo continua sendo o mesmo. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, diz o Senhor Jesus. Então ele está declarando, ele está dizendo as características do inimigo. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas o próprio Deus, ele quer dar vida abundante às pessoas. Deus é bom e quer derramar da sua graça na vida das pessoas, das nações da terra, das famílias da terra, sobre a sua casa. Mas o inimigo tem sede de destruição e ele prepara todo tipo de estratégia, seja a nível familiar, a nível estadual, a nível de nação, a nível de mundo. Nós temos que abrir nosso entendimento para essas batalhas que nos cercam. Você está no meio de uma batalha. Talvez você pergunte: pastor, mas eu não estou vendo a batalha. Querido, você está dentro de uma batalha. E a batalha, primeiro, para manter a tua vida, da tua família em pé, diante de Deus, diante dos homens, uma grande batalha. E você está dentro dessa. E os níveis de guerra vão aumentando. Nós temos que estar atentos a isso, porque as nossas armas espirituais, elas vão prevalecer, mas nós devemos estar atentos àquilo que está ao nosso redor e derredor. O inimigo não brinca, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, de ser adversário, ele quer destruir de fato. Talvez você pergunte: pastor, nós não devemos ter amigos? Nós devemos cultivar amizade? Com certeza. Um cristão deve cultivar amizade. Nós devemos ter amigos, sim. Eu, por exemplo, procuro sempre ter amigos. Jesus teve muitos amigos e procurava ter amigos. Porém, a verdade é que Jesus teve muitos inimigos. Meu Deus, o próprio Senhor Jesus, que se entregou na cruz para salvar aquele que nele crê, ele pagou um alto preço para resgatar o que se havia perdido. Esse homem, ele teve muitos inimigos. E você, romanticamente, talvez imagine: mas eu nunca vou ter um inimigo. Eu espero que você nunca tenha um inimigo pessoal, mas você saiba uma coisa: no mínimo você tem inimigos espirituais que infelizmente usam pessoas para destruir a sua vida. Saiba disso, querendo você ou não. Essa é uma realidade espiritual. Sendo um cristão ou não, o inimigo vem para destruir qualquer pessoa. Você que está me ouvindo, entenda que o inimigo, ele quer destruir a todos, não é só crentes, não é crentes em Cristo Jesus, ateu,
aquele que não crê em nada, ou aquele que está fazendo qualquer outro tipo de crença. Ele quer destruir você também. Entenda isso. Isso é algo que você deve estar muito claro no seu coração. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sobre sua vida, como proteção. Mas nós devemos saber como lidar. Devemos saber como viver e também como reagir corretamente diante das situações dessa grande guerra espiritual. Mas esse assunto é um outro assunto, o nosso caso é outro aqui. Essa é uma outra ministração. No versículo 2 que lemos, Davi diz: e não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aqui Davi está dizendo, se não fosse o Senhor, por quê? Porque aqueles homens estavam tremendamente irados. No versículo 3 diz que e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. É impressionante como ele relata com clareza de palavras, expressando que o seu inimigo estava com tamanha ira, de tal forma que queria engoli-los. Não era uma raiva, não é uma raiva simples, cotidiana, que talvez você tenha, eu tenho. Não é uma raiva qualquer que passa logo em seguida, depois de algum tempo, não. Aqui está sendo expresso algo interessante, uma ira que se acendeu contra Israel. Se acendeu, ou seja, não tinha, surgiu algo, diz aqui, se acendeu contra nós uma ira tremenda do inimigo. Eles queriam devorar, engolir vivos. Uma ira tremenda que se levanta contra os filhos de Deus nesse caso. Pastor, será se isso pode acontecer hoje com a nossa vida? Com certeza. Há pessoas que são alvo de ira de outros. O inimigo usa pessoas, usa situações terríveis para tentar destruir o próximo. Isso em todos os campos e níveis da vida. Nós devemos estar em oração, pedindo realmente a proteção de Deus. No versículo 6, diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Por presa aos dentes dele, porque no verso 5 diz: águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Que ira maluca é essa? Insana, impressionante. E queriam como que, além de destruir, maltratar, criar dores, então uma ira oriunda das trevas, de fato, para atingir o povo de Deus. No entanto, no verso 7 ele diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nesse verso podemos enxergar algo mais profundo. É como que eles já estivessem sido sitiados, ou seja, totalmente envoltos pelo inimigo, não tinha mais saída. Eles olharam para um lado e para o outro, eles estavam envolvidos como em um laço. Eles já estavam percebendo que o inimigo estava já envolvendo a todo momento, a todo Israel, já estava sem saída. Por isso que no texto diz de uma forma brilhante, maravilhosa, e diz que o Senhor os livrou. Ele diz aqui: quebrou-se o laço, quebrou-se aquele cerco, e nós nos vimos livres, porque antes eles não estavam livres, eles estavam presos, eles estavam envoltos pelo inimigo. Eles estavam como que cercados pelo laço, pela armadilha que o inimigo tinha posto diante deles em uma guerra. Assim também acontece na nossa vida. Há momentos que nós nos enxergamos assim. Será se algum dia você já se enxergou dessa forma?
que você se enxergou assim, não vendo mais saída. O inimigo conseguiu fechar todas as situações e você, como filho de Deus, está numa situação difícil e você pede socorro de Deus. Senhor, me ajuda, porque eu estou numa situação tão difícil. Foi exatamente nesse aspecto que Davi, no Salmo 124, no verso 7, diz: quebrou-se o laço, o Senhor quebrou o laço, e o Senhor nos livrou, e hoje nós estamos como livres, libertos de tudo isso. Você pode dar uma glória a Deus? E diz no verso 8: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. No último verso desse salmo, Davi exalta o nome do Senhor. E vocês observem que está escrito na sua Bíblia, preste atenção na sua Bíblia, deve estar escrito a palavra Senhor com todas as letras em maiúsculo. Quando assim está na Bíblia, aqui significa que o termo usado está sendo direcionado ao Deus Yahvé, o Criador de todas as coisas, o absoluto, o único, o poderoso, aquele que criou o céu e a terra, o Pai. A esse é dado realmente a direção da exaltação por Davi. Esse é o Deus que nos livra. Yahvé, o alvo da adoração de Israel. Davi exalta o nome do Senhor e diz: o nosso socorro está em nome do Senhor. O meu socorro e o seu socorro também está em nome do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra. Amém, queridos? Sabe uma coisa? Deus age na hora certa. Deus sempre vai agir na hora certa. Às vezes nós temos a sensação de que Deus está demorando em agir, mas saiba que Deus sempre vai agir na hora certa. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso libertador. Se não fosse o Senhor que tivesse atuado na nossa vida, que nos tivesse ao nosso lado, certamente nós, amados, eu e você já teríamos perecido, não é verdade? Se não fosse o Senhor, aqueles que se levantam para nos destruir já tinham tirado a nossa vida, já tinham nos destruído totalmente. Se não fosse o Senhor agindo em nossa vida, certamente nós já estaríamos perdidos. Já teriam preparado as suas armadilhas que tramam contra os filhos de Deus, mas o Senhor sempre vai agir na hora certa. Descanse no Senhor. Ele não está Ele não abandonou você. Ele sempre age no momento certo, na hora certa. O Senhor vem e quebra todo o laço do inimigo sobre a sua vida. Saiba disso. No momento certo, Deus quebra todas as forças do inimigo que se levantam contra os filhos de Deus. Deus, Ele está atento. O Senhor está atento com tudo que está acontecendo na terra. O Senhor está atento com aquilo que está acontecendo na vida dos seus filhos. O Senhor está atento com aquilo que está acontecendo com a sua vida. Ele se importa com você. Ele não cochila e nem dorme. Ele trabalha pelos seus filhos. No Salmo 121, verso 4 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Senhor poderoso. Ele não dormita, não dorme, não cochila, Ele não descansa, protegendo os seus filhos. Ai daqueles, amados, que tramam contra os filhos de Deus. Ai daqueles que se levantam contra os filhos do Senhor. Ai daqueles que se levantam em preparar armadilhas para destruir, para preparar situações para destruir um filho de Deus. Eu tenho visto muitas situações assim, daqueles que preparam armadilhas para destruir os filhos de Deus, e depois nós vamos só ouvir a história, só ouvir as quedas. Infelizmente, nós não queremos que isso aconteça, mas aqueles que experimentam afrontar os filhos de Deus, eles são atingidos com a mesma
sede. É como que se voltasse para eles a maldição. Quem amaldiçoa os filhos de Deus são amaldiçoados. Isso eu tenho visto na minha caminhada. Nós precisamos, com tudo isso, nessa guerra terrível, aprender algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, precisamos aprender a viver acima das crises. Nós precisamos aprender a viver acima das crises. Nosso país está em crise, nossa nação está em crise, o mundo está entrando numa crise, mas nós, como filhos de Deus, não podemos nos submeter a essa atmosfera de crise. Não significa que devemos ignorar as lutas, que devemos fugir dela. Não é isso. Aprender a viver acima da crise não é ignorar aquilo que existe, mas é enfrentá-la. E outra coisa, muitos cristãos só falam em luta. Nós devemos entrar na guerra, entrar na luta para vencer. E não viver só falando, estou em luta, estou em luta. Nós devemos vencer. Se tem luta, vamos vencer. Porque nós somos mais do que vencedores naqueles que nos convocou para o seu exército, o exército vencedor. A Bíblia nos mostra várias histórias. A de Davi são as minhas prediletas. A história de Davi, por exemplo, quando enfrentou Golias. Antes de Golias ser derrotado, ele conseguiu paralisar o exército de Israel. Antes de Golias ser derrotado, ele consegue paralisar toda aquela multidão de guerreiros, de homens preparados e treinados. Um homem consegue paralisar todo um exército. Como é possível? Porque aqueles homens estavam olhando para o exterior, olhando para o tamanho do problema, olhando para as armas do inimigo, olhando com os seus olhos sem fé. Nós não podemos olhar para as crises, para os problemas com um olhar descrente. Nós temos já que encarar a situação com um olhar de fé, com um olhar da vitória. Não importa o inimigo que surgir diante do Filho de Deus, nós temos que ter a fé no coração que o Deus do impossível está caminhando conosco. Ou senão, não somos crentes. Nós temos que crer e exercitar a nossa fé no Senhor. Se somos crentes, temos que exercer a nossa fé com força, com poder do Senhor. Isso tem que estar em nossos olhos, nosso coração tem que ter essa fé do impossível. Não importa que tamanho sejam, não importa que armas que tenham, nós já temos que exercer a nossa fé. Então esse Golias, ele conseguiu paralisar o exército. Golias era um grande desafio. Você deve entender que diante de um grande inimigo, de uma grande crise, há uma grande... Acho que desligou. Desligou? Liga aí. Esse outro microfone aí, ó. É a hora já. Diante de um grande inimigo. Essa palavra é pentecostal. Tá vendo aí, né? Vamos. Diante de um grande inimigo. Tá. Golias era um grande desafio para Israel. E diante de um grande desafio, há uma grande oportunidade. Nós estamos diante de várias oportunidades. Você está diante de várias oportunidades. Desafios, eles são grandes oportunidades. Agora, como você reage diante dos desafios? Essa é uma pergunta para você. Pergunte para a pessoa do lado. Pergunte. Responda. Como você reage diante dos desafios? Será se você se encolhe? Será se você se encolhe diante do desafio? Será se você se curva diante de um desafio? Será se você vai apagar e definhar diante de um desafio? Eu quero dizer a você, amado, levante-se, enfrente o desafio. Muitos nós vamos ter que recomeçar, muitos vão ter que recomeçar seus negócios, procurar novas
novas fontes de renda. Muitos vão ter que reinventar-se nesse processo. Diante dos desafios, não se renda, não deixe a sua fé ser abatida. Então são grandes desafios, não se encolha. Os guerreiros ficaram paralisados por 40 dias, sendo insultados por Golias, sendo insultados pelo desafio. Imagine ouvir os mesmos insultos por 40 dias. Imagine isso, pela manhã, pela tarde, e ele dizendo: vocês são os fracotes, vocês são os medrosos, vocês são fracos, vocês não conseguem me vencer, se rendam, se rendam. Muitas pessoas estão se rendendo, muitos filhos de Deus já estão se rendendo, muitos estão até pensando em tirar sua própria vida, desistindo de lutar, desistindo de recomeçar, desistindo de começar algo novo, mais forte. Isso está, se você quiser abrir sua Bíblia depois, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Também está escrito em 1 Samuel 17, 24, que os guerreiros de Israel fugiam diante de Golias, quando viu aquele grande desafio, os insultarem dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aqueles homens totalmente armados, eles fugiam, porque ali não era apenas um homem que estava em pé diante deles, era o próprio inimigo atingindo a sua alma, atingindo o interior daqueles homens. Eles estavam abatidos diante dos desafios. Será se você está agindo assim? Será se você está encolhido? Será se você está pensando em desistir? Pare agora! Você não pode realmente se entregar. Não se entregue em nome de Jesus. Sabe uma coisa? Em Deus nós podemos viver acima das dificuldades. A palavra nos diz em Isaías, no capítulo 40, eu quero ler essa palavra profética para você. No versículo 28 a 31, Isaías 40 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, aquele que Davi, ele falou no versículo 8, no verso 8 do Salmo 124, está dizendo aqui, o Isaías está dizendo: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustão caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Aqui é muito claro que o Senhor renova as forças para aqueles que esperam nele. E quem espera no Senhor? Quem é que está esperando em Deus? Dê glória a Deus aí onde você está. Mexa a sua mão, diga: sou eu que estou esperando no Senhor. Se você espera em Deus, sabe uma coisa? Ele vai renovar as tuas forças. Ele já está renovando as tuas forças agora. Ele que renova as tuas forças, Ele que vai te dar essa fé poderosa para você superar as dificuldades, para você voar com asas como de águia, para superar as dificuldades, como diz a palavra, com asas como águia. Você é uma águia do Senhor, uma águia espiritual. Aqueles que vão correr e não vão se cansar. Talvez você esteja cansado, desanimado, angustiado, fadigado, mas o Senhor está contigo agora. É a promessa do Senhor para a nossa vida. Receba a palavra de Deus. Mas você também deve aprender com as dificuldades. Aprenda com as dificuldades. Aonde você é fraco, você tem que aprender a se tornar forte. Aonde é a sua debilidade? Aonde é você tem que fazer uma avaliação. O que é que você precisa melhorar? O que é que você precisa fazer? Entenda, Deus nos deu todas as condições para nós crescermos.
Deus nos deu todas as condições para os seus filhos crescer. Nós temos toda a capacidade. Você tem toda a capacidade. Diga comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, nós podemos passar dificuldades, nós podemos passar privações, mas também nós podemos passar momentos bons. O Senhor nos ajuda a superar todas as coisas. É o Senhor que está conosco. Sim, nós podemos, nós temos toda a capacidade. Todo o DNA do céu já foi lançado sobre nós. Nós somos mais que vencedores. Viva essa fé vencedora. Então você precisa avaliar aquilo que é fraco em você. Davi, quando estava no seu treinamento, e aonde era o treinamento de Davi, pastor? Lá no campo. Seus irmãos com seus pais, na casa, na sombra, mas Davi lá no campo, no sol, na chuva, cuidando do rebanho da família. Davi se tornou um homem muito bom para tirar com a funda as pedras, mas no começo não era assim. Ninguém é bom, ninguém nasce com essa habilidade. Ele teve que treinar. É interessante que os soldados de Israel, eles eram treinados para lançar fundas, mas se acovardaram diante de um desafio. Talvez muitos perderam a oportunidade porque não acreditam em si próprio. Acredite no seu potencial. Davi, ele começou, eu imagino Davi no campo, treinando, jogando as suas pedras, pegando a sua funda e colocando os alvos. Eu imagino Davi pegando, não uma maçã, pegando um figo, colocando um figo, ele lançando o figo como um alvo, lançando a pedra no figo. O figo é o alvo, colocando em cima de um tronco de árvore, ele lançando as distâncias e vai colocando mais distante, mas no começo ele não acertava, na segunda ele não acertava, na terceira não acertava, mas na quinta pedra sempre ele acertava. De repente ele troca os alvos. Eu imagino tudo isso, pegando azeitonas, colocando lá em cima aquelas azeitonas pequenas. O alvo diminuiu e Davi continuava treinando, se capacitando, aperfeiçoando. Então, o que você precisa fazer para melhorar? Hoje, eu fico muito feliz quando eu ouço e vejo irmãos e irmãs que não tinham negócios antes dessa pandemia, que hoje se tornaram até microempresários, fazendo seus bolos, seus doces, suas refeições, entregando em delivery. É impressionante, porque estão vivendo a fé, colocando para fora o seu potencial, estão acreditando. Sabe, você tem um grande potencial, acredite, porque Deus quer te abençoar. O melhor desta terra é para os filhos de Deus, mas você tem que exercer a fé, irmão ou irmã. Davi, ele continuou a se exercitar, e assim ele foi fortalecendo o lado frágil, que era lançar pedras. Ele se tornou hábil, e isso lhe deu condições de vencer Golias. Imaginem se Davi fosse para um confronto e não soubesse lançar a funda. De alguma forma Deus ia derrotar Golias, você está falando. Eu acredito nisso. Mas em uma batalha, Deus também, ele é honesto. É como que alguém que é um filho de Deus vai fazer um vestibular. E você vai pensar, não vou me estudar porque eu sou filho de Deus, eu adoro o Senhor, eu vou para a igreja. Se você não estudar, Deus não vai te abençoar. Você também tem que pagar o seu preço. É um exemplo que eu estou dando. Então existem coisas que Deus quer que façamos. Deus quer que façamos um esforço. Deus, ele deseja no seu coração que você faça também um esforço. Um esforço para melhorar na sua casa. O que precisa ser feito na sua casa? Que é necessário que você faça um esforço na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. O que você precisa crescer, amado? Será se você já virou uma estátua?
e você não precisa mais de nenhum crescimento? Você já paralisou no tempo? Será que você não tem que aprender mais nada? Será que você não tem que aperfeiçoar mais nada? Você quer aprender a tocar algum instrumento para adorar o Senhor? Mas você pega esse instrumento uma vez ou outra na vida, você não se esforça, você não tira a carne do dedo, você não se esforça, não há esforço, não há suor, não há dedicação. Querido, nada nesta vida sem esforço dá resultado. Entenda isso. Deus não é um Deus de filhos relaxados. Deus é um Deus de filhos que se dedicam, que se esforçam, que colhem o fruto daquilo que trabalham. Deus quer ver o nosso esforço na nossa vida espiritual. Será que você está forte espiritualmente? Mas o que você tem feito para mudar isso? Ah, Deus, ativa a minha fé. Sim, peça de Deus para ativar a sua fé, mas faça algo também. Deus quer ver o nosso esforço. Muitos querem apenas colher sem plantar. Lá na igreja eu falo para os jovens: estudem, sejam fiéis, estudem, porque Deus vai dar o melhor para vocês. Aqueles que estão ouvindo as minhas palavras como pastor estão tendo sucesso, mas aqueles que ouvem por um lado, deixam a palavra sair por outro, não estão ligando para isso, dando importância, o resultado nós já sabemos. Então muitos querem colher sem plantar, sem arar a terra. Muitos querem colher sem cuidar da terra. Muitos querem colher, mas não querem a bênção, mas não querem se esforçar. Deus não trabalha assim. Deus quer ter na sua vida, Deus quer ver na sua vida, melhor dizendo, uma superação. Deus quer que você supere a si mesmo, que você cresça. Quando Israel estava caminhando no deserto, que era um outro exemplo, Israel estava caminhando no deserto. Quando Deus tira Israel da escravidão do Egito e coloca na jornada no deserto, Deus sempre dava todos os dias o maná que vinha do céu. Enquanto estavam no deserto, o maná vinha, mas no dia em que eles colocaram seus pés na terra prometida, a fábrica do céu de maná fechou. Fechou. Deus não mandou mais maná. Deus fechou a fábrica de maná quando eles pisam na terra prometida. Querido, por que Deus, você vai fazer a pergunta, pastor, por que Deus não enviou mais o maná do céu? Amados, o sistema de Deus não é o comunismo. O sistema de Deus não é comunismo. Essa é uma das razões pela qual muitos são perseguidos. A igreja é perseguida aonde foi instalado o sistema comunista, porque Deus não pensa assim. Deus não pensa que o homem deve ficar acomodado. Não, Deus não pensa nisso, no comodismo. Deus é um Deus que desafia as pessoas. Deus é um Deus que quer ver o esforço livre de cada um dos seus filhos. Aí você pergunta, mas por que Deus parou de dar o maná para Israel? Porque Deus tinha algo melhor para o seu povo. Deus tinha algo melhor para os seus filhos. Uma terra que mana leite e mel. Deus sempre mostra aos seus filhos um desafio de crescimento. Deus diz: vai e plante, vai e cresça, vai em frente o desafio. Pastor, onde é que está escrito isso? Nunca vi isso na Bíblia. Vou ler com você. Josué, capítulo 5, versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Deus, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Entenderam? Palavra de Deus, cessou o maná, mas sabe, isso fez com que eles se esforçassem e fossem para a frente. Com isso, eles comeram das novidades. Deus tem novidades para você. Receba aí. O deserto vai passar,
Mas no fim Ele vai te dar a oportunidade de viver em outro nível. Sempre Deus quer nos levar a um outro nível. Sempre Deus quer nos levar a outro nível. Como cristãos, Deus quer nos levar a outro nível em todas as áreas, seja espiritual, seja financeira, secular, intelectual. Deus quer nos levar sempre em outro nível, amado. Pare com essa mentalidade pequena de achar que o maná tem sempre que vir na nossa direção de graça, sem nenhum motivo. Eu quero dizer que se você estiver no deserto, o maná virá sobre a sua vida. Tenha certeza disso. Porque o maná está representando a provisão do nosso Deus. E Ele é Deus da provisão. Mas saiba que Deus não se agrada que os seus filhos fiquem sempre aí. Sempre Deus, Ele é tão maravilhoso que tem a promessa de dias melhores, a promessa do crescimento, a promessa de Israel. Eu te tiro do Egito, você vai ter que passar por um período aqui no deserto. Eles passaram pelo deserto porque foram desobedientes, porque não acreditaram nas promessas, por isso ficaram caminhando os 40 anos no deserto. Se tivessem uma fé poderosa, iam passar direto para as promessas. Observe a sua vida, creia nas promessas de Deus, ande por essa fé. Eu quero concluir com vocês e fazer uma oração. Eu quero orar com você agora. Deus tem um outro nível de bênção para você. Nós estamos vivendo em crise. Pare com isso, nem fale isso. Ore em Deus, busquem no Senhor. Deus é fiel. Muitas pessoas nesse período de pandemia estão sendo abençoados. Eu mesmo tenho me alegrado bastante. Eu e a pastora temos feito visitas, lógico, com as nossas máscaras, etc., com todos os cuidados, com alguns irmãos que estão abrindo negócios, que estão comprando suas casas. Deus é fiel. Eu quero orar com você, porque o mesmo Deus que agiu na vida de Davi, que agiu ali com Josué, que agiu na vida desses homens da palavra do Senhor, da Bíblia, Ele é o nosso Deus que está agindo na sua vida e na minha. Quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar com você. Quero orar com você. O Senhor tem vitórias para você. Senhor meu Deus, Pai querido, o Senhor possa derramar da Tua graça na vida dos Teus filhos. No mundo que estamos vivendo hoje, há muitos desafios tremendos, muitas lutas, muitas situações difíceis, Senhor. Mas Tu és o Deus poderoso, Tu és maior do que tudo isso, Senhor. A vitória vem do Senhor, essa é a nossa vitória, a nossa convicção. Senhor, transforme as derrotas em vitórias. Nesta noite, aqueles que de alguma forma foram atingidos, aqueles que foram de alguma forma se sentem derrotados em alguma área, Senhor, transforma essa situação em uma grande vitória. Nesta noite mesmo, hoje mesmo, começa a ter uma revolução na vida deles. O Senhor estava ali com Josué, no momento em que eles estavam bradando, Senhor, no momento que eles estavam obedecendo, o Senhor estava com eles. E naquele instante da sua fé, aquele povo que obedeceu, que seguiu as Tuas palavras, eles puderam bradar, e bradaram, Senhor, antes da muralha cair. Somente depois que eles bradaram é que a muralha veio abaixo. Senhor, que o Teu povo comece a bradar a vitória, e eles verão as muralhas caindo. Jericó teve suas muralhas, Senhor, derrubadas pela fé daquele povo, e ali o mundo espiritual foi mexido. A fé daquele povo mexeu o mundo espiritual. Senhor, ativa a fé dos Teus filhos, e que a fé deles venha mexer no mundo espiritual, e que muralhas venham a cair agora, em nome de Jesus. Tu és aquele que estava com Davi, Tu és o mesmo, Senhor, que estava com Josué, Tu és o mesmo que está conosco agora, Senhor Jesus. Que o Senhor venha ativar a fé
para que todos que estão me ouvindo possam obter as suas conquistas, que não tenham medo dos grandes desafios que estão diante deles. Senhor, eu peço em nome de Jesus, na vida dos meus amados irmãos que estão diante de grandes muralhas, de situações impossíveis. Eles precisam de cura, eles precisam de cura de todo tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Agora, Senhor, libera a cura na vida deles, em nome de Jesus. Levanta o enfermo, levanta, Senhor, aqueles que estão enfermos, levanta aqueles que estão, Senhor, no leito de morte. Senhor, restaura a saúde. Meu Deus, Tu és um Deus de milagre, Tu continua sendo esse Deus de milagre, de antes, dia e de agora. Tu és o mesmo, Pai. Continua operando com Teu poder em nossas vidas. Nós cremos no Deus de Israel, nós cremos no Deus poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Obrigado pelas grandes vitórias, e cremos, Senhor, que essa fé poderosa nos levará aos lugares maravilhosos. Iremos desfrutar, Senhor, do melhor desta terra. As promessas que o Senhor tem para a nossa vida, que se cumpram em Cristo Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Querido, foi um grande prazer e satisfação compartilhar essa palavra com você. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, amado. Deus te abençoe. Amém. Olá, querido. Eu creio que o Senhor te abençoe nessa mensagem, mas também essa mensagem deve alcançar outras pessoas. Para que isso aconteça, é muito importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, DPB Renovo. Se inscreva. Também dê um like nessa mensagem, para que ela venha se multiplicar e alcançar outras pessoas. Também eu quero estimular você a compartilhar o link dessa mensagem para os seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, para ouvir o Evangelho. Isso é muito importante. Só o Senhor tem poder. Obrigado, queridos. Até a próxima.